Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Já estou ao vivo com todos, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá ótimo, que legal. Eu estou ao vivo com vocês, agora eu vou entrar ao vivo com a galera do Facebook e também do Insta. Vamos lá para o Facebook, tá aqui, Facebook, entrando ao vivo, isso, ao vivo agora também com a galera do Facebook. Estou ao vivo no Periscope, estou ao vivo no Facebook, agora eu vou entrar ao vivo no Insta. Então tá aqui, ó, entrando ao vivo no Insta também, verificando a conexão. Agora eu estou ao vivo também para a galera do Instagram. Os 3 canais, Periscope, Facebook e Instagram. E hoje, comemorando o Dia Internacional dos Direitos Humanos, eu quero discutir questões de concurso envolvendo Tribunal Penal Internacional. Eu acho que é um tema legal, em homenagem à data de hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Vamos juntos, então, trabalhar Tribunal Penal Internacional, questões de concurso. E eu trouxe principalmente questões de fase oral de concurso, principalmente de fase oral. As questões, às vezes, elas são elaboradas de formas diferentes, da fase escrita para a fase oral, da prova objetiva para a prova escrita e por aí vai, mas eu trouxe aqui algumas questões interessantes para vocês. Então eu vou pedir, por favor, para vocês diminuírem as mensagens, diminuam as mensagens, galera do Insta diminua, galera do Face também, e vocês do Periscope, que é para o vídeo não travar, tá joia? Já temos muita gente aqui no Periscope, também no Face e igualmente no Insta. Vamos diminuir um pouquinho as mensagens? Então vamos lá. Começando, hein? Olha só, Tribunal Penal Internacional. Teve um concurso público que o examinador pediu para o candidato diferenciar Justiça Penal Nacional e Justiça Penal Internacional ou Justiça Penal Universal. E aqui o candidato poderia ter trabalhado tranquilamente, porque se tratava de uma prova escrita, com os considerandos do Estatuto de Roma. O Tribunal Penal Internacional nasceu de um estatuto, do Estatuto de Roma. E se você vai nos considerandos do Estatuto de Roma, você vai encontrar o seguinte. Eu vou ler para vocês um importante considerando, exposição de motivos do Estatuto de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional. Diz o seguinte: conscientes de que todos os povos estão unidos por laços comuns, tendo presente que no decurso dos séculos milhões de pessoas têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis, imperando muitas vezes a impunidade, considerando que esses crimes e a sua impunidade constituem ameaça à paz, à segurança e ao bem-estar da humanidade, a Justiça Penal Nacional passa a conviver com uma Justiça Penal Internacional, jurisdição universal. Então percebam, o Tribunal Penal Internacional não nasceu para substituir a Justiça Nacional, não foi criado para substituir a Justiça Penal Nacional, mas passa a conviver com a Justiça Penal Nacional, passa a conviver. Entenderam isso? Justiça Penal Nacional é a nossa justiça do nosso país, limitada pelas fronteiras de nossa atuação. Justiça Penal Internacional, ela extrapola as fronteiras de atuação do nosso país, ela permite o julgamento por órgão alienígena internacional. Essa Justiça Penal Internacional não veio substituir a Justiça Nacional, veio conviver com a Justiça Nacional. Entenderam? Joia? Agora vejam. Aí o examinador pergunta, então o que se entende por Justiça Penal Internacional? O que se entende por Justiça Penal Internacional? Eu até anotei aqui o seguinte:
Entende-se por justiça penal internacional aparato jurídico e o conjunto de normas instituídos pelo direito internacional, voltados à persecução e repressão dos crimes perpetrados contra o próprio direito internacional, comportamento cuja gravidade é de tal ordem e de tal dimensão que passam a interessar não a um país, mas a toda a sociedade dos estados concomitantemente. Tá ok? Não é qualquer crime que será julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Crimes de âmbito internacional que atingem o interesse e as sociedades dos vários estados concomitantemente. Em resumo, crimes contra a humanidade. Num concurso recente, o examinador pediu para o candidato explicar quais os primeiros passos de uma justiça penal internacional, antes mesmo do TPI. O TPI é uma justiça penal internacional permanente, mas a justiça penal internacional, ela veio muito antes do Tribunal Penal Internacional. E o examinador queria que o candidato discorresse sobre as sementes do TPI. Antes de se criar uma justiça penal internacional permanente, nós tivemos justiças penais internacionais ocasionais, ou, segundo alguns, tribunais internacionais penais de exceção. E esses tribunais de exceção de ordem internacional acabaram sendo uma verdadeira semente para o TPI. O TPI, um tribunal internacional não mais de exceção e sim permanente. E ele queria que você discorresse sobre as sementes do TPI. Quais os tribunais de ocasião que podem ser encarados como precursores, as sementes do TPI? Bom, a doutrina cita o seguinte: o fundamento, e aqui tem divergência, tá? Tem divergência. Dependendo do autor que você lê, ele explica um antecedente, um fundamento remoto, dependendo do autor, ele vai detectar outro fundamento remoto. Eu vou ficar com a maioria. De acordo com a maioria, o fundamento mais remoto dos tribunais penais internacionais, remonta no ano de 1474, na Alemanha, onde se instituiu um tribunal penal para julgar Peter von Hagenbach por haver consentido que suas tropas estuprassem e levassem à morte centenas de civis, inclusive com saques à propriedade. Então, o fundamento mais remoto de um tribunal internacional penal, 1474, na Alemanha. A doutrina cita ainda o Tratado de Sèvres, que nunca foi ratificado pela Turquia, e esse tratado ele pretendeu responsabilizar penalmente o governo otomano pelo massacre de quase 1 milhão de armênios, primeiro genocídio do século XX. Alguns acabam enxergando nesse episódio envolvendo o governo otomano o primeiro genocídio do século XX. Quase 1 milhão de armênios massacrados, assassinados. Tá ok? Agora, eu já vi alguns respondendo aqui o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Eu não tenho dúvidas de que o Tribunal Internacional de Nuremberg é a semente mais famosa do TPI. Não é a mais remota, é a mais famosa. Eu não tenho dúvida de que a gênese marcante para a criação de uma instância universal internacional foi o Estado racial na Alemanha nazista, culminando com o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Esta é a semente mais importante, não é a semente mais remota. Então, cuidado em concurso público, se ele te pergunta a semente mais remota ou a mais importante. A mais importante, sem dúvida, é o Tribunal de Nuremberg, mas não deixou de ser um tribunal de exceção, que nasceu pós-factum. Agora, o primeiro tribunal ante-factum
permanente é o Tribunal Penal Internacional. Todos esses precedentes, eles fomentaram a criação de um Tribunal Penal Internacional de caráter permanente. O primeiro Tribunal Internacional Penal de caráter permanente é exatamente o TPI, o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma em 1998. Eu posso aqui, sem medo de errar, dizer que o TPI é a primeira instituição global permanente de justiça penal internacional. E qual é a competência do TPI? Competência para processar e julgar crimes que violam obrigações essenciais para a manutenção da paz e da segurança internacional em seu conjunto. Agora vejam, o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, é obviamente um documento de direitos humanos. Isso é um documento de direitos humanos e o Brasil ratificou esse documento, ele está incorporado no nosso ordenamento jurídico. No entanto, como foi ratificado com quórum comum, não entra de acordo com a maioria com status de emenda constitucional e sim com status supralegal. Status supralegal, tá ok? Então, o Estatuto de Roma foi incorporado no nosso ordenamento com status supralegal. Infraconstitucional, mas supralegal. Agora preste atenção, uma pergunta que o examinador fez em concurso. Ele pediu para o candidato discorrer sobre o TPI e o princípio da complementariedade. Eu já comentei isso no comecinho do vídeo. Tribunal Penal Internacional e o princípio da complementariedade. Vejam. O Tribunal Penal Internacional, ele tem competência complementar, segundo alguns, competência subsidiária em relação às jurisdições nacionais. O que significa isso, Rogério? O princípio da complementariedade, ele pode ser definido de que forma? Olha só que importante. O Tribunal Penal Internacional será chamado a intervir somente se e quando a justiça interna falhar, não funcionar, fomentar a impunidade. O Tribunal Penal Internacional, ele aguarda a justiça nacional, a justiça interna. Ele aguarda a justiça nacional. Se e quando a justiça nacional falha, aí o Tribunal Penal Internacional vai agir. Rogério, mesmo que já haja julgamento definitivo na Justiça Nacional, sim, o Tribunal Penal Internacional, em regra, respeita o princípio do non bis in idem, em regra, mas excepcionalmente ignora o princípio do non bis in idem e autoriza novo processo, novo julgamento e condenação. Quando, repito, a Justiça Nacional falha, não funciona em crimes que afetam a humanidade. Tá ok? Então nós extraímos algumas conclusões importantes. O Tribunal Penal Internacional vai intervir se a Justiça Nacional falhar, e a Justiça Nacional falhando vai permitir a intervenção do TPI mesmo que haja processo julgado na Justiça Nacional. O princípio da vedação do bis in idem é uma regra, mas admite exceções previstas no próprio Estatuto de Roma. Estão entendendo? Joia? Então vamos lá, vamos continuar aprofundando. Hoje, em alto nível, aqui as discussões nas redes sociais, trabalhando o Tribunal Penal Internacional e perguntas de concurso. Vamos lá. Um outro detalhe que eu quero trazer para vocês e caiu em concurso público é o seguinte. Antes do TPI agir, o TPI ele notifica o Estado parte que é objeto de investigação. Ele notifica o Estado parte suspeito de leniência.
suspeito de omissão, suspeito de fomentar a impunidade. Então vamos imaginar um crime contra a humanidade no Brasil, o TPI percebe que o Brasil não responde como espera a comunidade internacional. O Brasil está sendo omisso, o Brasil está sendo negligente. O TPI vai notificar o Brasil para que o Brasil diga se tem intenção ou não de iniciar as investigações. Se o Brasil tem intenção ou não de fazer valer a sua jurisdição. Se o TPI, na resposta ou na falta de resposta, enxergar um campo importante para agir, aí o TPI vai agir. E é importante perceber, principalmente em crimes que envolvem o próprio governante, que existe o risco de o Estado parte querer desaparecer com provas antes de o TPI agir. E aí o Estatuto de Roma autoriza o promotor que atua no TPI a realizar a qualquer tempo investigações necessárias para preservar as evidências antes mesmo de o Estado parte responder à notificação. E olha, quem investiga no TPI é o Ministério Público, um documento internacional de direitos humanos em que o Ministério Público investiga com auxílio da Interpol. Então, quando nós discutimos a PEC 37, se o Ministério Público deve ou não investigar, eu participei de vários debates e alguns diziam que o Ministério Público investigando era uma violação a direitos humanos. Isso é absurdo. O Estatuto de Roma, que é um documento internacional de direitos humanos, traz o Ministério Público como órgão investigativo com o auxílio da Interpol. Então, o Ministério Público investigando não tem nada de violação dos direitos humanos. Claro que o Ministério Público não pode usar a investigação como a sua atividade fim, como a sua atividade principal. A investigação por parte do Ministério Público deve ser sempre excepcional e não a regra. Tá ok? Joia? Agora vamos prosseguir, ó. Quais crimes devem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional? O Estatuto de Roma diz que o Tribunal Penal Internacional deve julgar crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. E se o crime preenche os predicados do artigos 5º, 6º e 7º do Estatuto de Roma, esses crimes são imprescritíveis. Tá ok? São imprescritíveis. No Estatuto de Roma, os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional são imprescritíveis. Tá ok? Cuidado que o crime de agressão não se confunde com crime de lesão corporal. Tem a definição do que é crime de agressão, é um crime que envolve uma agressão contra o próprio Estado. Então, veja, não confundam crime de agressão com um crime de lesão, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou prosseguir aqui, ó. Vejam, prosseguindo, estou pegando as perguntas que caem em concurso. Opa, ó, essa pergunta foi boa. Essa pergunta que caiu em concurso foi muito boa. Olha só, grande Juan Vasquez está aqui no Periscope. Grande Juan, tudo bem? Juan, o nosso líder do curso preparatório para o concurso do MP do Rio, né? Já temos vários alunos matriculados, nota 1000, vamos prepará-los para assumir o MP do Rio. Juan, Angélica, Décio, Guilherme Penha, nós estamos com bastante aí, olha só quem mais está aqui. Legal, vamos lá, ó, preste atenção. Olha que pergunta boa que caiu no concurso. Olha que pergunta boa. O examinador perguntou o seguinte para o candidato: quais são os crimes de competência do TPI? Aí o candidato lembrou de todos, falou crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão. Aí ele falou o seguinte: espera um pouquinho, será que o TPI pode julgar crime contra a própria administração da justiça do TPI?
Como assim, Rogério? Vamos imaginar um falso testemunho prestado perante o Tribunal Penal Internacional. Quem julga o falso testemunho prestado no Tribunal Penal Internacional? Quem julga? Falso testemunho não é crime de genocídio, não é crime contra a humanidade, não é crime de guerra, não é crime de agressão. Pergunto, o TPI pode julgar falso testemunho perante o tribunal? Questão boa que caiu em concurso, hein? E aí? Aí você não pode esquecer do artigo 70 do Estatuto de Roma. O artigo 70 do Estatuto de Roma diz que além destes crimes que eu mencionei, genocídio contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão, o TPI também terá competência para conhecer e julgar das infrações contra a própria administração da Justiça Internacional, como, por exemplo, falso testemunho. Então, falso testemunho perante o TPI é julgado pelo próprio TPI. Olha que questão boa que caiu em concurso, não é verdade? Vamos prosseguir, ó. Uma outra questão que caiu em concurso. Vocês sabiam que o Tribunal Penal Internacional, ele coloca um limite mínimo de idade para que a pessoa seja processada e julgada perante o tribunal? O Tribunal Penal Internacional só vai julgar pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. O Tribunal Penal Internacional estabelece uma maioridade para os crimes contra a humanidade, 18 anos. 18 anos. Menores de 18 anos não são julgados perante o Tribunal Penal Internacional. Olha só. Muito legal isso, né? Muitos não sabem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, o pessoal do Periscope tá me vendo? Não, começou a tocar o telefone. Travou, ótimo. Então deixa eu prosseguir. Tô acabando aqui já. Dizia eu que o Tribunal Penal Internacional não pode julgar menores de 18 anos. Tribunal Penal Internacional não julga menores de 18 anos. Então vamos prosseguir. Uma outra virtude que existe do Estatuto de Roma foi a consagração do princípio da responsabilidade dos agentes públicos ou accountability. Princípio da responsabilidade dos agentes públicos ou accountability. O que significa isso? A responsabilidade penal por atos violadores do direito internacional deve recair sobre indivíduos que os perpetram, deixando de ter efeito as eventuais imunidades, prerrogativas ou privilégios. Ninguém pode usar contra o TPI imunidades, prerrogativas e privilégios. Não, eu sou imune, eu tenho a prerrogativa de não ser processado sem autorização da Casa Legislativa. Eu tenho privilégio, eu não posso ser processado por crimes. Não, perante o TPI, ninguém pode se esconder em imunidades, prerrogativas ou privilégios. Inclusive, o TPI, nos termos do artigo 58, parágrafo 1º, tem o poder de decretar prisão de os potenciais criminosos, não importando a sua qualidade funcional. Legal isso aqui, né? E não se esqueçam que o Tribunal Penal Internacional, não se esqueçam que ele prevê como uma das penas possíveis a pena de prisão perpétua. Rogério, e como é que isso convive com a nossa Constituição que proíbe a prisão perpétua? O Brasil ratificou o TPI, ratificou o Estatuto de Roma sem reservas, sem ressalvas, e não poderia haver ressalva mesmo, porque o Estatuto não admite ressalvas. Então o Brasil concorda com a prisão perpétua no âmbito do TPI. Sim, mas como é que isso convive com a nossa Constituição que proíbe a prisão perpétua? Pessoal, o conflito é meramente aparente. Por quê? Porque a nossa Constituição, quando proíbe prisão perpétua, é uma proibição para a justiça nacional. Nós não podemos limitar a justiça internacional. É um recado para o legislador interno e não para o legislador internacional. Então, quando a Constituição diz está proibida a prisão perpétua, essa é uma
proibição nossa, Brasil, para nossa justiça. Não é uma prisão lá para fora, para a justiça internacional, para o TPI. Por isso, repito, o conflito é meramente aparente. A Constituição, quando prevê a vedação da prisão perpétua, está direcionando o seu comando tão somente para o legislador interno brasileiro, não alcançando o legislador internacional. Aliás, você sabia que o Estado brasileiro pode entregar brasileiro nato ou naturalizado para ser julgado perante o TPI? Rogério, que absurdo! O Brasil pode entregar brasileiro nato ou naturalizado para ser julgado perante o TPI? Pode, mas a nossa Constituição, ela veda a extradição de nacional. Não tem nada a ver o Instituto da Entrega com o Instituto da Extradição. Eu até montei um quadro aqui para vocês, depois eu coloco nas redes sociais. Entrega é nada mais do que a entrega de pessoa ao Tribunal Penal Internacional. É um ato de cooperação entre o Estado e o TPI. O Brasil pode entregar brasileiro para ser julgado perante o TPI. Já a extradição é a entrega de uma pessoa por um Estado para ser julgado por outro Estado, não por TPI. É uma cooperação entre Estados soberanos e não entre Estado e TPI. O Brasil não pode extraditar brasileiro para que seja julgado por outro Estado soberano, pelo menos não em regra. Tá ok? Então eu vou repetir isso. Preste atenção. O Brasil pode entregar brasileiro para ser julgado perante o TPI, sem problema algum, porque o Instituto da Entrega não se confunde com o Instituto da Extradição. Entrega é uma relação entre o Estado e o TPI. Entrega é um instituto de cooperação entre o Estado e o Tribunal Penal Internacional. O Brasil pode entregar brasileiro. A extradição é diferente, já não é mais uma relação Estado-TPI, é uma relação Estado-Estado, uma cooperação não Estado-TPI, mas Estados soberanos. O Brasil, em regra, não pode extraditar brasileiro para que seja julgado por outro Estado. O Brasil pode entregar brasileiro para que seja julgado perante o TPI. Tá ok? Joia? Pessoal, eu quero aqui agradecer a atenção de todos, meus alunos do CERS, avisar que essa semana teremos os lançamentos dos cursos preparatórios para concursos do CERS de 2018. Tá ok? Então, eu venho essa semana com grandes novidades. O curso Carreiras Jurídicas, que é o curso mais completo do mercado, com o formato 2018. Curso intensivo preparatório para MP e magistratura dos estados, também devidamente formatado e com novidades. Curso da Defensoria Pública e por aí vai. Aliás, o CERS está criando um curso novo. O CERS está criando o curso de Direito Sumular. Direito Sumular. Os professores explicando súmulas e súmulas e súmulas. E 2017 é um ano que nós vivemos correndo atrás da quantidade de súmulas que principalmente o STJ editou. Tá ok? Quero agradecer os elogios que a galera tá fazendo para o curso Carreiras Jurídicas. Curso de delegado já existe, curso de delegado já existe no CERS, já está devidamente atualizado. O Auri vai lecionar processo penal sim no Carreiras Jurídicas, junto com o Fábio Roque, eu junto com o Gabriel Habib, Rafael Oliveira junto com o Matheus Carvalho, Cristiano Chaves, junto com Luciano Figueiredo, Robério e Guilherme Penha, Sabag e Renato De Preto. Então, ó, galera tá detonando. Processo Civil, Daniel Assunção e Maurício Cunha. Ó, legal. E agora o Carreiras Jurídicas, já vou adiantar logo, já vou adiantar a surpresa. O Carreiras Jurídicas e o intensivo preparatório para MP e magistratura passam a também ministrar, a ser constituído do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, vai fazer parte da grade horária comum. Tá ok? Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. E essa semana eu também venho com novidades, porque essa semana fica pronto o meu aplicativo, fica pronto o aplicativo do meu site jurídico, fica pronto o meu aplicativo, meu app jurídico.
Aguardem, logo eu venho com novidades, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais.